Na verdade, o Moro não poderia ser candidato ao Senado da República pelo Paraná. Ele estava filiado em outro partido em São Paulo. Ele não tinha nem tempo de filiação. E ele usou as verbas do Podemos, do Partido Novo, não é isso? Usou de uma forma abusiva. Então, na verdade, ele não poderia ter sido candidato da mesma forma que o Deltan, o seu parceiro no Ministério Público, enquanto ele era juiz, também não poderia ser candidato. Mas ele conseguiu no Tribunal do Paraná. Agora, se você quer a minha impressão, eu acho que está tão esclarecida a atividade do Moro, contrária aos interesses nacionais, que mesmo o Tribunal do Paraná, que lhe deu a legenda quando não podia dá-la, vai caçá-lo. Eu queria começar perguntando ao senhor, senador, sobre esses processos que estão sendo movidos no TSE do Paraná contra o senador Moro, Sérgio Moro. Em primeiro lugar, antes dos processos, o Sérgio Moro tem se saído bem na sua avaliação como senador? Ele tem representado, é óbvio que um senador não é um vereador, ele tem representado bem os interesses do Estado do Paraná? Isso não é uma pergunta, né, gente? É uma brincadeira sua. Ele é absolutamente inexpressivo. E ele nunca representou interesses nem do Paraná e nem do Brasil. O Moro foi, no exercício da magistratura, um instrumento dos interesses do capital financeiro. Depois das revelações, da quebra do seu sigilo e tudo mais, ele se comportava como se fosse um agente americano a favor dos capitais financeiros, uma destruição do processo industrial brasileiro, naquela proposta conhecida de transformar o nosso país numa colônia, numa grande fazenda produzindo commodities para resolver os problemas da Europa, dos Estados Unidos e cá entre nós, da China também, né? Porque a transformação do Brasil numa grande plantação interessa ao mundo, só não interessa ao Brasil. E aos brasileiros. Então, ao povo brasileiro. Senador, os processos contra o Moro, eu não sei se o senhor sabe detalhes, foram dois partidos diferentes que entraram argumentando que o Moro fez várias campanhas, né? Ele fez uma campanha para presidente, ele fez uma campanha para governador e depois ele saiu com senador, e isso teria caracterizado que ele gastou mais do que poderia ter gasto. O senhor concorda com essa tese e acha que o Moro vai ser cassado? Nem me perco com essa tese, Azenha. Na verdade, o Moro não poderia ser candidato ao Senado da República pelo Paraná. Ele estava filiado em outro partido em São Paulo. Ele não tinha nem tempo de filiação. E ele usou as verbas do Podemos, do Partido Novo, não é isso? Usou de uma forma abusiva. Então, na verdade, ele não poderia ter sido candidato da mesma forma que o Deltan, o seu parceiro no Ministério Público, enquanto ele era juiz, também não poderia ser candidato. Mas ele conseguiu no Tribunal do Paraná. Agora, se você quer a minha impressão, eu acho que está tão esclarecida a atividade do Moro, contrária aos interesses nacionais, que mesmo o Tribunal do Paraná, que lhe deu a legenda quando não podia dá-la, vai caçá-lo, porque senão vai levar mais uma outra reprimenda num conserto da sua sentença no Tribunal Superior. Então, eu acredito que o destino do Moro é perder o mandato ao qual ele nunca deveria ter tido acesso da forma como o fez. Neste caso, nós poderemos contar com o senhor como candidato ao Senado, senador. O senhor é a pessoa mais experiente. Eu sei que a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, também especula-se que seria uma candidata, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o senhor tem a maior força eleitoral e tem um passado todo no Paraná que lhe garante um espaço, uma possibilidade muito grande de ser candidato, não? Grato pelos elogios, Azinha. Eu fui o senador mais votado do Brasil na minha primeira eleição ao Senado. Eu fui 3 vezes governador do estado. Eu fui prefeito da capital e fui deputado estadual. Uma carreira bonita com voto popular. Eu entrei no PT
para derrotar o Bolsonaro e para eleger o Lula. Eu estava há 12 anos fora da política estadual, Azenha. Eu me envolvi profundamente na política exterior do Brasil. Eu fui o presidente da seção brasileira do Parlasul, do Parlatino, e, posteriormente, eu fui co-presidente, ou presidente latino, da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, com sede em Genebra. O Parlasul era em Montevidéu, o Parlatino no Panamá. Então, eu me envolvi nisso. Eu estava muito tempo fora dessa política miúda do Estado, da presença nos municípios e tal. Estava fazendo uma política nacional. E eu, você sabe, eu acho que a tua posição é muito parecida com a minha. Posso estar enganado. Eu entrei nesse jogo de apoio ao Lula depois de ter criticado eu não diria com dureza, mas com precisão, os erros da política do PT no governo. Eu critiquei muito a política do PT com o Meirelles, eu critiquei muito a política do PT com Joaquim Levy, eu achava que era um erro, mas quando vi que o interesse do Moro, que no início da sua jornada, inclusive me empolgou um pouco, pouca gente sabe, mas fui eu que levei o Moro 2 vezes para falar nas comissões do Senado Federal. Fui eu e outros companheiros. Mas eu percebi, num determinado momento, que o combate à corrupção, que é endêmica na política brasileira, é uma vergonha, é endêmica. E não era só do PT, era uma corrupção da política, que ela estava acabando com o Brasil. O Moro levantava a hipótese de que haveria um combate sério contra a corrupção. Quando eu vi que o jogo dele não tinha nada a ver com a corrupção, que era simplesmente um jogo entreguista para desmontar a possibilidade de industrialização do Brasil, as empresas nacionais, e agir conforme aquele famoso consenso de Washington, nos transformando numa grande colônia, uma plantação, fornecendo commodities minerais e agrícolas para os países do tal primeiro mundo, eu me opus a isso com firmeza. Então, eu entrei pesado na defesa da Dilma, embora eu estivesse no PMDB. Nunca suportei o Meirelles como ministro do Lula. E nunca suportei o Joaquim Levy. E eu entrei pesadamente, cá entre nós, sem que pareça um vitupério, que é um elogio em boca própria. Eu entrei muito mais pesadamente que o Partido dos Trabalhadores nisso. Embora estivesse junto comigo o Lindbergh e companheiros que trabalharam com muita energia. Mas eu não era do PT. E eu pus o meu prestígio, o meu mandato, a minha popularidade no Paraná e no Brasil à disposição do fim daquela catástrofe, daquela ignomínia que era a cassação da Dilma. Agora, já resolvida por um tribunal, mostrando que nunca houve pedalada fiscal nem nada, era um golpe de Estado mesmo para destruir a possibilidade de crescimento do Brasil.